Graças a Deus, queridos alunos, professores da nossa escola bíblica dominical. Temos o prazer de iniciar agora mais uma lição, a lição número 3 da nossa apostila de doutrinas batistas. A nossa lição de número 3, ela tem título Deus. Vamos falar sobre a pessoa de Deus. E o texto base se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que diz: Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse junto, meus irmãos, é que nós podemos não ser teólogos formais, mas certamente todo cristão, ele é, de fato, um teólogo em sua essência. Porque ele precisa estudar sobre Deus, precisa conhecê-lo, saber quem ele é e também quem ele não é. Nós também não podemos conhecer a Deus plenamente, mas conseguimos saber aquilo que Ele se revela para nós, na medida que Ele se revela para nós. Não conseguimos ser exaustivos, de fato, esgotar e delimitar Deus de forma plena, mas até onde Ele escolheu se revelar a nós, nós podemos conhecê-lo. E nós devemos, de fato, se aprofundar no conhecimento de Deus, não pensando que isso é uma obrigação, de fato, como algo pesado, mas desejosos em conhecer a Deus, porque se nós somos resgatados por Ele, nós somos alcançados pelo seu amor, se de fato nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós podemos nos aproximar diante desse Deus sem vergonha, sem culpa, podendo se relacionar com esse Deus que é amoroso, é um Deus que cuida de nós e que escolheu se revelar a nós. A primeira questão que a gente tem aqui, que a gente enfrenta é: Deus, ele de fato existe? Para nós, cristãos, de fato, Deus ele existe, e isso é algo inegável. Mas a gente pode buscar, por exemplo, por meio da lógica, provar a existência de Deus, observando cálculos matemáticos a respeito das probabilidades e todas as coisas que estão à nossa volta. E a gente não consegue chegar à prova de fato de que Deus ele existe. Mas também não conseguimos falar que Deus ele não existe. Mas aquilo que nós usamos para falar a respeito da existência de Deus, e é onde ele se revelou, que é por meio da sua palavra. Apesar de que a Bíblia ela não foi pensada pelo próprio Deus para ser uma autodefesa a respeito da existência dele. A Bíblia ela não foi feita com esse propósito, mas ela é o principal fundamento que a gente tem para conhecer a Deus, realmente para se relacionar com ele, para saber quem esse Deus é, quais são as suas características, os seus feitos, e se aprofundar conhecendo o nosso Deus. A gente tem também o segundo livro que Deus ele fez, que é a natureza, são as coisas criadas, e a gente pode refletir a respeito desse Deus por meio de um belo pôr do sol em que a gente observa, a gente vê também a variedade de espécies de animais, de plantas que existem, as leis da física, a complexidade da existência e da manutenção da vida humana. Todas essas coisas, elas formam o que a gente chama de revelação natural. É onde Deus ele também se revela além das escrituras sagradas. Deus colocou também em nós um anseio por eternidade. Então, quando nós observamos todas essas coisas, o mundo, observamos esse pôr do sol, como falamos, nós percebemos que o acaso ele não poderia ser tão perfeito, tão grandioso. Somente alguém, um Deus poderoso, poderia criar todas as coisas. Então, os homens eles se tornam indesculpáveis, porque podendo conhecer a Deus por meio das escrituras sagradas, por meio da revelação que ele nos deu, por meio desse anseio que existe dentro de nós, não buscá-lo, realmente a gente acaba indo de encontro a esse Deus que quer se revelar a nós, que quer realmente se apresentar como um Deus soberano, um Salvador, um Deus que manifesta toda a sua bondade a criaturas como nós, que não são merecedoras desse amor. Esses homens indesculpáveis, eles estão na escuridão, eles observam de longe essa luz, mas eles não correm para ele. Mas graças a Deus que nós temos essa plena convicção de que Deus ele é um Deus real, que existe, que se revelou nas Escrituras, se revela na natureza e nós podemos observá-lo a todo instante. Além disso, nós sabendo que esse Deus ele existe, nós sabemos também que ele tem uma natureza. Como é que esse Deus ele se revela? Quem é esse Deus? Ele é um Deus que é espírito. E de que forma ele é um Deus que é espírito? Ele está presente em todos os locais, ele não se contém em nada. Deus ele não é uma pessoa física como nós, ele não se detém em um corpo. No momento em que Deus ele fez isso, foi por meio de Jesus Cristo,
em um dado momento da história, mas o nosso Deus ele é soberano, o nosso Deus ele é grande, o nosso Deus ele não está contido dentro de nada que a gente possa observar. E a respeito disso, a respeito dessa imanência de Deus, ele estar presente em todos os locais, dele ser espírito, a gente pode destacar algo. A gente conhece uma doutrina religiosa e filosófica chamada panteísmo, que diz que Deus ele não só está presente em todas as coisas, mas Deus ele está contido também nessas coisas. Vou exemplificar para você de uma forma melhor. Talvez você já tenha assistido o filme Avatar, do James Cameron, aquele grande filme conceituado, e todas as coisas ali naquele planeta Pandora, elas são consideradas sagradas para aquele povo. As árvores são consideradas sagradas, os animais, toda forma de vida. Porque Deus, ele não só está presente ali, mas ele está contido naquelas criaturas, naquelas coisas que são criadas. Mas o nosso Deus, ele não é assim. Nosso Deus, ele está presente, mas ele não é as coisas criadas. Deus, ele é também um Deus pessoal. O que é que significa Deus ele ser um Deus pessoal, meus irmãos? Ele se relaciona conosco. Deus ele se apresenta a nós como alguém que pode ser de fato conhecido, com que podemos conversar, nós podemos realmente aprender sobre ele, nós podemos lançar sobre ele as nossas questões. E Deus ele é um Deus que realmente deseja esse relacionamento conosco desde o início da criação. A gente pode observar também uma outra doutrina que fala a respeito de Deus, mas não como um Deus pessoal, que é o deísmo. O deísmo diz que Deus ele criou as coisas, ele colocou as engrenagens para funcionar, mas ele não se relaciona em momento nenhum com a sua criação. Ele não se revela, ele não interfere na história, mas o nosso Deus, meus irmãos, ele é um Deus pessoal. Ele se comunica conosco desde o início da criação, ele está presente, ele se manifesta em todo o tempo e a gente pode observar isso ao longo das Escrituras. Mas sabendo que Deus ele é um Deus pessoal, um Deus espírito, um Deus que existe, um Deus que quer se relacionar, como é que a gente pode conhecer a esse Deus? A gente vê que Deus foi quem deu o primeiro passo. Deus foi quem se interessou por se fazer conhecido a nós. Desde o início da criação, em Gênesis 1, onde temos Adão e Eva, Deus ele já se comunicava com eles. Deus ele dotou Adão e Eva de capacidade cognitiva, linguística, para se comunicar uns com os outros e também com ele. Então a gente percebe que Deus é quem estabelece esse primeiro contato. Deus é quem ele mantém também esse contato. Deus ele é o alvo do nosso conhecimento. É quem a gente deve realmente buscar se conhecer, porque ele deu esse primeiro passo. A gente vê também que Deus ele criou a linguagem e a comunicação. A princípio, a gente vê que Deus ele estabelece a comunicação de forma oral, onde as pessoas falavam a respeito de Deus, onde as pessoas se comunicavam diretamente com Deus. Mas no decorrer da história também, Deus ele dotando o homem de todas essas capacidades, também estabeleceu a linguagem escrita para registrar todas essas coisas e fazer o seu nome mais conhecido. E Deus ele criou também o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez isso com esse propósito, né, de fazer as pessoas racionais, inteligentes e que podem se achegar a ele. Meus irmãos, a gente vê aqui na aplicação da nossa apostila alguns pontos. O primeiro é que Deus ele se revelou a nós porque deseja ser conhecido. De fato, o nosso Deus ele quer se comunicar conosco, ele quer dizer quem ele é, quais são os seus atributos, quer mostrar realmente a sua soberania, a sua imponência. Ele quer que a gente consiga definir e conceituar quem ele é. E a gente não pode viver de uma forma, muitas vezes, preguiçosa, se satisfazendo com aquilo que a gente sabe sobre Deus, porque Deus ele é imenso. Ele deu as Escrituras Sagradas para que a gente conhecesse mais dele, e a gente deve se aprofundar cada dia em quem Deus é, por meio da sua santa e soberana palavra. A gente vê que Deus é uma pessoa, ou melhor, Deus são 3 pessoas, como a gente vai ver também nos próximos estudos sobre a Trindade. Esse Deus que é pessoal, ele se revela e ele quer realmente se comunicar conosco, ele quer ter comunhão conosco, ele quer que a gente tenha um relacionamento com ele, em que a gente consegue conversar, onde a gente realmente pode lançar sobre ele as nossas questões, onde a gente também escuta o que ele tem para nós, por meio da sua palavra, e a gente obedece, e onde a gente anseia, meus irmãos, a cada dia, a ter um tempo de qualidade com o nosso Deus, para conhecê-lo.
e onde a gente tem a esperança que eternamente a gente vai conhecer esse Deus para sempre, a cada dia, de forma inesgotável. O terceiro ponto que a gente tem aqui na nossa aplicação é que Deus ele ultrapassa a nossa compreensão, mas isso não é um impedimento para uma relação íntima com o nosso Criador. Por mais que Deus ele seja imenso, imensurável, algo, ele seja realmente não possa ser contido nem descrito de forma exaustiva, da forma que a Bíblia ela também nos apresenta em diversos momentos em que Deus ele se esforça para que a gente conheça um pouco mais sobre o seu caráter, quando, por exemplo, atribui a Deus emoções humanas, é uma forma com que Deus ele se comunica de uma forma compreensível para nós. Mas isso não exprime 100% aquilo que Deus é ou aquilo que ele sente. Mas a gente pode conhecer esse Deus e se relacionar com ele e se aprofundar nesse conhecimento. Por último, a gente vê aqui que ele providenciou todos os meios para ouvirmos e falarmos com ele. A gente tem, desde o início da criação, como foi dito, Gênesis 1, por meio da tradição oral, onde as pessoas escutavam a respeito de Deus, era passado de geração em geração os conhecimentos a respeito de Deus, e posteriormente, por meio do registro disso nos manuscritos, e posteriormente, mais ainda, por meio da imprensa, por exemplo, como a gente vê ali a imprensa de Gutenberg, disseminando a palavra de Deus por meio de todo mundo, fazendo ela conhecida. E hoje também, meus irmãos, a gente vê que a palavra de Deus está mais acessível ainda nos nossos celulares, na palma da nossa mão. E tendo essa possibilidade, a gente não pode ficar inerte, a gente não pode ficar realmente indiferente a conhecer esse Deus. A gente deve buscar a cada dia se aproximar dele e conhecê-lo, porque ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é quem nós devemos toda a nossa piedade e devoção.